Ganhos e perdas do estresse, como vencê-lo? O objetivo do vídeo de hoje é eu te contar 4 passos simples para você começar a vencer o estresse ainda hoje. Também vou te contar por que ele acontece, porque o estresse ele faz parte da nossa vida. Agora, não precisamos adoecer por isso. E eu selecionei 4 itens que é o que eu vejo com maior frequência entre os meus alunos e mentorados, e um deles pode estar atrapalhando você. Eu sou Cris Silveira, especialista em gestão de estresse e inteligência emocional. Vamos então ao bate-papo de hoje. O estresse faz parte da nossa vida e a forma como gerenciamos é decisiva para o nosso bem-estar geral. Mal administrado impacta negativamente na produtividade, saúde, relacionamentos e etc. Com as estratégias certas é possível transformar essa situação. Primeiro, eu passei por essa transformação. Depois, eu tenho observado ao longo dos últimos anos como esse caminho simples que eu criei, você vai ver agora essas 4 ferramentas que eu separei aqui para você, como eles dão um efeito já nas primeiras aplicações e você pode implementar na sua vida hoje. Então vamos lá, prepara papel e caneta, mas antes de vermos essa forma prática, vamos entender por que o estresse acontece. Ele faz parte da nossa vida, sempre fez, é uma resposta do nosso organismo e é para nos colocar em movimento. Agora, o que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos anos, é que as pessoas estão adoecendo de tanto estresse. O estresse, ele é uma resposta do nosso organismo, então assim, as pessoas adoecem na sua pele, na sua parte física, e não é para ser assim. Então vamos lá, por que será que esse estresse, a gente está falando desse estresse então que passou do limite, por que ele acontece? Uma das causas é a falha na comunicação, exatamente. Nós precisamos nos comunicar bem com os outros e conosco, e quando nós não nos comunicamos bem conosco, isso vai causar um estresse. Quantas vezes você já disse coisas para você que não precisaria ter dito? Eu estou falando do seu diálogo interno. Como é que você conversa com você? Qual é a tua percepção sobre você? Quais são os comandos que você dá? Isso é comunicação. E às vezes essa comunicação lá não tá legal e acaba adoecendo. Você pode perceber que as pessoas que estão assim com estresse acima da média, você percebe que a pessoa tá assim passando dos limites, ela mesma percebe isso, a comunicação dela é diferente. E a comunicação, eu digo, com ela mesma. Vamos ao segundo ponto. Falta de gestão das emoções. O fato é que todos nós temos emoções. As emoções são impulsos do nosso organismo também, tá? Então nós temos as emoções boas e as emoções que não são boas. Elas são assim automáticas. Agora, não é porque acontece instintivamente que vai ficar como um cachorro solto assim, não. O cachorro não é uma boa opção. Um cavalo solto no pasto, assim, andando desesperadamente. Tem que fazer a gestão, tem que colocar ali as rédeas, não é mesmo? Para que as coisas caminhem bem. Como é que está a gestão das suas emoções? A raiva, por exemplo, é boa. A gente precisa sentir raiva porque nos coloca em ação, é uma energia de ação, uma emoção de ação. Agora, se você alimenta isso, se você não faz a gestão, se não direciona para uma boa atitude, pode ser um desastre e pode gerar muito estresse. Terceiro ponto é o desequilíbrio do organismo físico, da saúde física. Muitas pessoas estão estressadas porque não estão bem fisicamente. A gente não olha muito para isso, mas a gente sabe, por exemplo, quem nunca ouviu falar que uma atividade física libera um hormônio que é bom, que é saudável, uma boa caminhada vai te deixar com a mente muito melhor. E não é só sobre atividade física. A gente vai ver um dos pontos daqui a pouquinho. Então, assim, o corpo físico precisa estar bem, porque senão isso também se torna uma fonte de estresse. Quarto ponto, não vai rir, mas essa fonte é muito séria. São péssimas conexões. Muitas vezes, e eu tenho observado isso muito, o que está gerando estresse são as conexões, são as pessoas com as quais você convive. Não que as pessoas te causam estresse, mas que esse contágio social colabora para o adoecimento. Vamos caminhar aqui, você vai compreender daqui a pouquinho. Bom, a gente viu aqui 4 fontes de estresse, tá?
Não tenho a pretensão aqui de encerrar o assunto, porque o estresse é um assunto bem extenso. Então aqui eu reuni as principais, tá? E agora eu vou trazer o que você realmente quer. Você tá aqui porque você quer solução prática, tá, Cris? Pode ser tudo isso, mas como é que eu resolvo? Então o primeiro ponto é saber por que acontece. Opa, se é isso que está acontecendo, então eu tenho que eliminar a fonte e buscar um outro caminho. Então vamos lá, são soluções práticas para o dia a dia. Primeira solução prática: aprender e praticar uma comunicação assertiva, criando um diálogo interno saudável. Exatamente como você fala com você. Você pode não dar importância para isso, né? Tem gente que fala assim, ó, presta atenção na linguagem corporal. Sou burra. Pronto. Isso é uma comunicação. E o diálogo interno, como é que é? O que você pensa sobre você? O que você fala sobre você? Então, esse diálogo ele pode melhorar o teu estado emocional ou piorar. Então, prestar atenção nisso, e muitas vezes as pessoas falam em comunicação. Hoje se fala muito em comunicação na internet, como é que eu vou me comunicar para fazer um vídeo, por exemplo. Em empresa a gente fala em comunicação, em oratória, toda essa arte que é, claro, muito importante. Agora, a comunicação interna é um fator super relevante para a nossa saúde emocional, para o nosso bem-estar, para prevenir e para combater o estresse. O diálogo interno ele precisa ser olhado com cuidado. Mas eu vou te falar os quatro pontos e aí eu vou aprofundar cada um, combinado? O segundo ponto é desenvolver e fortalecer a inteligência emocional, tornando-se autorresponsável e mais resiliente. Mas o que é a inteligência emocional? De uma forma bem simples, inteligência emocional é a arte de me relacionar bem com as outras pessoas e também comigo. Opa, voltou ao item 1. Se uma inteligência emocional alta é eu me relacionar bem com você e comigo, nesse relacionamento comigo está incluso o diálogo interno, ele passa pelo diálogo interno. Nós dissemos, né, quando duas pessoas se dão bem, a gente já imagina o quê? Elas conversam bem, elas se respeitam e muitas vezes você não se respeita, você não se dá bem com você não consegue ficar sozinho com você. Então, são dois pontos, né, 1 e 2, seja comunicação, seja inteligência emocional, que são intimamente ligados. Terceiro ponto, ter um sono de qualidade. Então lembra que eu falei lá que uma das causas é o fator físico, então existem várias questões físicas e aqui eu peguei esse ponto que o sono, um sono de qualidade, ele já vai resolver assim, vamos colocar aqui matematicamente, uns 50% de problemas, tá? Se você tem um sono de qualidade. E eu vou trazer aqui também como você pode melhorar o seu sono. E o quarto ponto, escolher novas conexões e aprender a influenciar o ambiente de forma estratégica. Então, se uma das coisas que me causa estresse, fica, né, pensando, nossa, uma das coisas que me causa estresse ou que alimenta o meu estresse são as conexões, são as pessoas com as quais eu convivo, o que eu faço? Então, primeiro, eu preciso escolher. Agora, nem sempre eu posso mudar também as minhas conexões, mas eu posso aprender a influenciar as pessoas de forma estratégica e saudável para mim e para o outro. Vamos lá então ao primeiro ponto. Então, a comunicação, que é o diálogo interno, aqui a gente está dentro de comunicação, a gente está em diálogo interno, ok? Pensamentos negativos são sujeiras. Vamos imaginar que é um celular, que é um computador. Então, os pensamentos negativos, eles são como sujeiras na programação, que atrapalham o sistema operacional. Sabe quando o teu computador começa a dar bug, desliga sozinho? Já aconteceu com você? Quando você tem que reiniciar o computador, imagina se você trabalha 10 dias seguidos sem desligar o computador. Não vai dar, né? Ele vai ficar sobrecarregado. Então, tem que dar aquela reiniciada. E muitas vezes a gente não se reinicia, a gente não pausa. E a gente tem na nossa programação sujeiras. Sabe quando alguém da área de TI vai procurar por que esse aplicativo está dando errado, por que esse sistema, por que está dando erro? Aí vai lá mexer na programação e descobre um probleminha. Pois é, nós temos problemas na nossa programação
E muitas vezes palavras e pensamentos negativos são esses problemas no nosso sistema operacional. Então, se você fala muita coisa depreciativa sua, se você fala muito que você é uma pessoa ruim, e tem gente que tem essa habilidade, ela fica falando tanta coisa ruim para ela. Eu sou burra, eu sou incompetente, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, traz isso. Aí você vai falar assim, Cris, mas eu sou mesmo. Deixa eu te contar uma coisa, vem cá. Você acredita em tudo que você fala e escuta repetidamente. Então você pode até ser, eu acredito que você é, porque você fala tanto que você acredita. Ou você escutou tanto, talvez na sua infância, um pouco depois, ou você escutou uma única vez, mas te impactou tanto que você acredita. Então você começa a passar por essa necessidade hoje, você precisa começar a passar hoje por uma reprogramação. Exatamente, então você precisa cuidar. Imagina que você é um celular, vai o computador, você precisa mexer lá na programação. Então como é que você reprograma a sua vida, por exemplo, para você diminuir, combater ou até prevenir o estresse? Existem 3 maneiras básicas, tá? Existem 3 grandes maneiras de você se reprogramar. Aqui eu vou citá-las, o vídeo aqui é rápido, não dá pra gente se aprofundar. Eu faço esse aprofundamento dentro dos treinamentos e dos programas, enfim, dos programas de desenvolvimento. Mas eu vou te contar aqui, existem 3 maneiras. Uma é repetição. Você ouviu tanto, você falou tanto que você acredita. Sabe aquela história, uma mentira dita muitas vezes se torna verdade? É isso aí. Então, o que você está falando tanto que você fala, peraí, mas é isso? É porque você acredita, então você precisa trocar isso para você acreditar, você criar algo novo para você. Existe uma outra forma que é o impacto, é o forte impacto emocional. Às vezes, uma pessoa te disse uma única vez algo que aquilo caiu no teu coração, impactou tanto que você acredita. E assim, o que os nossos pais nos falam, e quando a gente fala pai, né? Pai e mãe são os biológicos ou substitutos. Então, aquelas pessoas que nos criaram têm um peso muito grande. Então, de repente, você ouviu alguma coisa e você trouxe isso no teu coração até hoje. E isso pode ser fonte de estresse. Às vezes, um colega de trabalho, um superior, alguém te disse alguma coisa, você é assim, você não faz nada certo, e isso ficou ali e está te atrapalhando até hoje porque simplesmente você acreditou, porque aconteceu uma vez. Ou uma vez que você fez um trabalho que deu muito errado e você guardou essa informação. Ó, tá vendo? Eu trouxe até aqui um susto. Você guardou essa informação. Eu não faço nada certo. Tudo que eu faço é errado. Tudo que eu faço é lento. O que você acredita aí sobre você? Que talvez tenha tido origem em um fato impactante. E também quando a gente faz a reprogramação, a gente usa muito essa técnica dentro dos treinamentos, o forte impacto emocional. E existe uma terceira maneira pouco comentada, não sei se você já ouviu falar, mas é também uma maneira muito boa de reprogramar que eu uso muito com os meus alunos, com os meus mentorados, que é a visão de futuro. É criação de metas. A simples atividade, a simples função, né? A simples atividade de você criar uma meta, estabelecer uma visão positiva de futuro, faz com que você caminhe em direção a ela. E esse caminhar em direção a uma meta, a uma visão positiva, já vai fazendo com que você mude aquilo que você acredita sobre você. Exatamente, você vai se reprogramando ao longo dessa busca pela meta. É bem interessante esse ponto. Eu uso muito isso, ensino em detalhes isso dentro dos meus programas de treinamento, porque a gente precisa tratar a nós mesmos de uma maneira diferente e esse é um ponto importantíssimo. Mas vamos caminhar porque nós estamos apenas no primeiro ponto, que é a comunicação. Então, num exercício prático, você vai escrever alguma coisa que você percebe que você está falando, que está te atrapalhando, e você vai reescrever. Então você vai escrever como você fala e fala, poxa, eu posso fazer isso diferente. Então você vai reescrever, eu digo assim, reescreve o antônimo, né? Se você diz, por exemplo, nossa, eu não faço nada direito. Então você vai escrever, eu faço as coisas corretamente. As coisas que eu faço, tá certo? O meu trabalho funciona. Então você vai reescrever e aí você vai começar a falar isso pra você, tá bom? Então bora lá. Segundo ponto. Inteligência emocional.
A autorresponsabilidade é a capacidade de reconhecer o impacto das nossas ações e decisões em vez de culpar o ambiente ou os outros. Inteligência emocional é um assunto super amplo. Eu peguei aqui um ponto, um dos 5 principais pilares, eu trouxe aqui, que é a autorresponsabilidade, que é um ponto inicial. Eu preciso entender que não é o mundo que está contra mim e que as coisas que acontecem comigo não é porque o mundo conspirou contra. Para com isso. O primeiro ponto é assumir a responsabilidade. Claro que as pessoas influenciam, que as situações influenciam, mas eu sempre tenho uma escolha. Ainda que essa escolha seja ruim, ainda que eu sinta que, poxa, podia ser diferente, mas eu sempre tenho alguma escolha, tá? Então, prestar atenção nisso, que eu tenho a responsabilidade sobre os meus resultados. No primeiro momento pode falar assim, nossa, gente, fui eu que escolhi esse caminho, foi. Mas não deve ser um sentimento de culpa ou de dor, mas justamente o contrário. Peraí, se eu sou autorresponsável, eu me coloquei onde eu tô, isso também é libertador, porque eu falo, peraí, então daqui pra frente eu também sou autorresponsável. O que vai acontecer daqui pra frente é responsabilidade minha. E isso então traz muita leveza. Se no primeiro momento pode trazer o susto, falar, nossa, eu tô aqui por minha conta, e onde você vai chegar também será por sua autorresponsabilidade. Isso é muito bom. Ou seja, começar a fazer boas escolhas. Então, como é que a gente pode fazer um exercício aqui prático? Vamos fazer uma autoanálise emocional. Você pode lembrar de algum momento em que você sentiu muito estresse e que você culpou alguém ou um fato externo pelo seu estresse. Você estressou assim, ficou com o rosto vermelho. Ai, ó, respiração mudou, ficou ofegante e você culpou outra pessoa ou um fato externo. Você vai dizer, Cris, mas foi isso mesmo que aconteceu? Ok, pode ter sido influência de outra pessoa, pode ter sido por um fator externo, pode ter sido culpa da outra pessoa, mas a reação foi toda sua. E a sua reação é só você. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, o que você vai fazer nesse exercício? Você vai imaginar que essa mesma situação acontece novamente. Ai, socorro. Não, imagina assim, tá? Mas agora você assume total responsabilidade. O que é que você muda nessa cena? O objetivo aqui é desenvolver a capacidade de ser autorresponsável em todas as circunstâncias. Já vou dar o spoiler aqui. Talvez o que você vai mudar na cena seja a tua reação. Vamos lá, terceiro ponto. Ter um sono de qualidade. Se fatores físicos causam estresse, né, são geradores de estresse, então peraí, o que eu posso fazer no meu corpo físico para melhorar a minha condição, para prevenir ou combater o estresse? Um dos pontos, são vários, tá? Um ponto que eu selecionei é um sono de qualidade. Então você precisa otimizar a recuperação física e mental, porque é isso que acontece durante o nosso sono. Nós nos recuperamos física e mentalmente, mantendo níveis saudáveis de energia, foco e disposição. A gente só pensa assim, eu tô no cansaço, preciso dormir. E a gente pensa no cansaço físico, mas também a nossa mente, ela descansa durante o sono, porém tem que ser um sono de qualidade. Não é porque a gente deita e apaga e depois acorda que a gente acha que dormiu bem. Não, como é que você acorda, né? Um dos sinais para saber se você dormiu bem ou não é como você está acordando, qual é a disposição, qual é o seu nível ali de entusiasmo. Então, para que você tenha realmente um sono de qualidade, você precisa fazer a higiene do sono, que é um conjunto de hábitos que favorecem uma boa qualidade do sono, com a finalidade de criar um ambiente e uma rotina que ajudem o corpo e a mente a relaxarem, em preparação para um descanso restaurador. Por exemplo, telas de celular, telas de computador, televisão, você precisa, se você sente que você não está dormindo bem, você desperta durante a noite ou que você acorda com cansaço, assim, fala, nossa, quero dormir mais, um dos pontos da higiene do sono é o quê? 1 hora antes de dormir, e tem gente que é mais conservador, traz um tempo maior, mas pelo menos 1 hora antes de dormir, desliga a tela, sabe? Tela de computador, tudo quanto é tela colorida. Você precisa se desligar da luz azul e para a luz amarela, por quê?
Como é que acontecia antigamente? Assim, não dá para fugir disso. Nós viemos lá dos primatas. Os primatas, eles só tinham o quê? A luz do sol. Tem uma janela aqui, né? Então era a luz do sol. Quando caía o sol, né? Baixava o sol, caía à tarde, o organismo já ia, o sol não apaga de uma vez, ele vai caindo, né? A luminosidade fica à noite, onde a pessoa dorme, e quando o sol volta, a pessoa acorda. O que a gente faz hoje? A gente fica cheio de tela, cheia de luz, luz amarela, luz azul e tudo quanto é luz, e fala, agora eu vou dormir. Tu não vai dormir, porque o cérebro não desligou. Nós temos hormônios que nos fazem acordar, hormônios que nos fazem dormir, e a gente precisa que o nosso corpo produza isso. Então a redução da luz artificial. O que eu vou fazer? A gente fala, mas o que eu vou fazer sem celular? Vai ler, vai caminhar. Não, caminhar também não vai fazer uma caminhada aeróbica, né? Uma caminhada leve, porque também o corpo não vai fazer exercício físico à noite. Então tem todo esse ponto. Alimentação, né? A higiene do sono, ela passa pela alimentação. Você come um boi, come um churrasco, come um hambúrguer bem gostoso, come uma pizza. Fala, agora eu vou dormir. Você sabe que não vai, né? Depois de uma boa feijoada, você comeu uma feijoada às 10 horas da noite, você vai dormir às 10h30? Não vai conseguir, porque o teu organismo está fazendo digestão. Então tem que ser uma alimentação bem mais leve à noite. Então às vezes você levanta todo dia assim no estresse, no mau humor, no cansaço, querendo dormir, e fala, ai, porque são as pessoas. Às vezes não são nem fatores emocionais que estão gerando esse estresse. É o quê? É a comida do dia anterior, é a tela do dia anterior. Então, estou trazendo 2 pontos aqui relevantes, super importantes para que você faça uma higiene do sono. E eu te pergunto, como é que tem sido o seu sono? Como é que você acorda de manhã? A gente às vezes esquece, né? A gente pensa que estresse, ansiedade é só emocional. Não, 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 não. E com o uso de tela que a gente tem aqui no Brasil, né? Que absurdo, a gente usa muita tela. Cada vez menos nós estamos dormindo bem. Então as pessoas estão dormindo cada vez pior. E aí isso faz o quê? Com que nós fiquemos cada vez mais estressados e a gente entra no 4º ponto, que é a convivência. Então, muitas pessoas tendo um sono de péssima qualidade, aí ficam mais estressadas e quando vão conviver com muita gente estressada junto, quem é que vai ficar calmo do ambiente estressado? Porque existe algo que é o contágio social. Então é a influência do ambiente, a convivência, né? Sabe aquela velha frase, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és? Não é só uma frase da vovó, é verdade. Se você me contar o teu relacionamento, eu vou saber como você é. Por quê? O tempo inteiro nós influenciamos e somos influenciados, mesmo sem querer. Não estou dizendo de influencer profissional da internet, não é isso. Nós damos de nós e recebemos do outro, exatamente. E isso acontece querendo ou não. Vai falar assim, não, Cris, porque eu sou uma pessoa blindada. Sabe por quê? Se você é uma pessoa normal, você não é uma pessoa 100% blindada. Nós temos neurônio espelho. Você viu que eu coloquei aqui a fotinha do espelho? Por quê? Nós temos o nosso cérebro das pessoas normais, tem o neurônio espelho. O que é isso? Se eu bocejar, você vai bocejar também. Se eu sorrir, se eu começar a gargalhar, você vai querer gargalhar também. Você já chegou num lugar que tá todo mundo dando risada, você nem ouviu a piada, mas quando você viu, você tava rindo também? Se você chega num lugar que tá todo mundo triste, você não consegue chegar dando risada, né? Só se for intencional. Porque nós espelhamos a emoção. Não é só quando o outro boceja que a gente espelha, não. A gente espelha a emoção do outro. E tem coisas que são mais contagiantes. Então, num lugar onde está todo mundo estressado, por exemplo, alguém entrou ali, pode até estar bem. Daqui a pouco, convivendo naquele ambiente por muito tempo, daqui a pouco vai estressar também. Por espelhamento, simplesmente porque o cérebro está funcionando bem. E aqui, essa primeira fotinha aqui, olha, é a minha primeira turminha. Eu tinha 16 anos de idade quando eu assumi minha primeira, fazia magistério, eu assumi essa primeira turminha. Comportamento humano, ali aconteceram minhas primeiras observações e intervenções. Eu nem imaginava que chegaria até aqui. Então, eu já gostava dessa área, né?
E eu observava por que as crianças eram diferentes, por que uma se comportava de uma maneira e outra de outra. E ao longo do ano eu fui entendendo que elas estavam espelhando as suas casas, que a turminha que já estava na escola no ano anterior tinha um comportamento diferente dos novos, porque aquele grupo se espelhava, nitidamente tinha um líder, e tudo isso foi acontecendo e eu não imaginava que eu ia chegar até aqui, que eu ia trilhar esse caminho de trabalhar justamente com o comportamento humano. Então, quando a gente observa a criança espelha de uma forma assim, sem disfarce. A gente vê, tem vídeos na internet, tem vários memes como as crianças estão espelhando assim nitidamente. O adulto ele já disfarça, já é mais discreto, mas o espelhamento acontece da mesma maneira porque isso é uma função cerebral. Nós vivemos em bandos, nós vivemos em grupos, em sociedade. Disso faz parte o quê? Que a gente espelhe um ao outro. É uma função cerebral normal. E aqui tem então, né, outros treinamentos online e presenciais. Então, é o que eu te falei do neurônio espelho. Então, você no ambiente de trabalho, você pode usá-lo a seu favor, porque ele está trabalhando. Agora, se eu nem sei que ele existe, se eu nem sei que ele trabalha, agora, quando eu me dou conta, peraí, eu tenho neurônios que espelham o comportamento do outro, eu tenho neurônios que me fazem espelhar. Eu não só falo copiando o sotaque do outro porque eu acho engraçado, porque eu quero. Já percebeu que é natural? Você vai para um lugar, você passa férias e você volta falando palavras ou sotaque muito parecido. Você fala, nossa, eu tô falando assim, e às vezes não é nem você que percebe, é alguém que fala, nossa, você esteve, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você esteve no Rio de Janeiro, você esteve no Nordeste, você esteve em São Paulo, porque são características, você não se dá conta como você pegou isso, é natural. E aí quando você tem essa consciência, você começa a usar isso de forma estratégica, né? Porque o seu comportamento está influenciando as pessoas ao seu redor, sem que você precise dizer uma palavra. Então, neurônio espelho no ambiente de trabalho, você precisa saber que ele existe e saber usar. Você sabia que seu comportamento pode influenciar as pessoas ao seu redor sem que você precise dizer uma palavra? Isso acontece graças ao grupo de neurônios espelhos, que são responsáveis por copiar as ações e as emoções das pessoas que nos cercam. Quando você vê alguém sorrindo, seu cérebro pode automaticamente se sentir mais feliz também, como se você estivesse sorrindo. E no ambiente de trabalho isso tem um poder incrível. O espelhamento faz com que as emoções se espalhem facilmente. Se você estiver calmo e positivo, é mais provável que as pessoas ao seu redor também fiquem mais tranquilas e motivadas. Por outro lado, se você estiver estressado ou negativo, isso pode afetar negativamente o clima do ambiente. Você sabia que Daniel Goleman afirma que a pessoa que mais influencia com o seu humor é o líder no ambiente de trabalho? É por isso que treinar as lideranças é fundamental, inclusive a lei 14.831 de 2024 traz isso como direcionamento. Treinar as lideranças para criar ambientes mais saudáveis e produtivos. Daniel Goleman já disse isso lá atrás. Numa organização corporativa, é o líder que mais influencia com o seu humor. Começa a pensar, como é que é o humor do seu grupo? E aí você dá uma olhadinha no seu líder. E se você é o líder, saiba que o teu grupo está inconscientemente espelhando o seu humor. Então, quando uma empresa treina o líder em inteligência emocional e gestão de estresse, toda a organização abaixo ganha. Exercício prático, o que você pode fazer? Comece o dia com uma atitude positiva. Se você entrar em uma reunião, uma conversa, com um sorriso e uma postura relaxada, isso provavelmente fará com que os outros se sintam mais à vontade e comecem a copiar a sua atitude. Isso cria um ambiente mais saudável. Você não precisa dizer nada, você vai estar, você vai ser e naturalmente as pessoas vão copiar. Agora você tem nas suas mãos um mapa para vencer o estresse. É só usá-lo. E eu tenho um convite para você. Fortaleça a sua esperança, porque o futuro ainda não aconteceu e nele cabem todas as possibilidades. Como será o seu futuro? Como é o futuro que você começa a construir agora?
O seu novo comportamento é capaz de reduzir ansiedade e estresse. Agora, recapitulando para a gente encerrar, me conta por onde você vai começar, cuidando melhor da sua comunicação interna, fortalecendo a sua inteligência emocional, fazendo uma boa higiene do sono e cuidando para que você tenha efetivamente um sono restaurador e acorde bem, ou você vai começar usando as suas conexões de forma intencional, influenciando positivamente o seu ambiente? Eu quero saber, me conta. E eu sou Cris Silveira, especialista em gestão de estresse e inteligência emocional, e eu espero que esse conteúdo ajude você a dar passos na prevenção e no combate ao estresse, porque você nasceu para ser feliz.